Olá, meu irmão, minha irmã, que é o seminarista Manuel Neto, da Arquidiocese de Goiânia. Feliz Páscoa! Jesus ressuscitou! Aleluia, aleluia! E gostaria de partilhar com você o Evangelho de hoje, primeiro domingo de Páscoa, que está lá em São João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela saiu correndo e foi se encontrar com Simão Pedro e com outro discípulo, aquele que Jesus mais amava. Disse-lhes: "Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram." Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos e o outro discípulo correu mais depressa, chegando primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que tinha seguido, chegou também e entrou no túmulo. Ele observou as faixas de linho no chão e o pano que tinha coberto a cabeça de Jesus. Este pano não estava com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também, viu e creu. De fato, ele ainda não tinha compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Nos diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios. Jesus ressuscitou. Isto é uma verdade para nós. Uma verdade que nos veio a partir do testemunho de Maria Madalena. Conforme nós podemos ler no Evangelho de ontem, o Senhor apareceu a Maria Madalena e disse: "Alegrai-vos, ide anunciar a meus irmãos lá na Galileia, lá eles me verão." E foi isso que Maria Madalena fez, ela anunciou aos 11. Ela anunciou ao discípulo amado, São João, e nós vemos aquele testemunho belíssimo de São João na sua primeira carta, o que os nossos olhos contemplaram, o que as nossas mãos puderam apalpar do verbo da vida, é isto que vos anunciamos. E principalmente Maria Madalena anunciou a São Pedro. São Pedro, que tem a missão de confirmar os seus irmãos na fé. E isto foi pedido, inclusive, pelo próprio anjo. Se nós formos ler a narrativa da ressurreição de Jesus, que está lá em São Marcos, o anjo pedindo para anunciar aos 11 e principalmente a Pedro. É o testemunho de Pedro sobre a ressurreição de Jesus que confirma os seus irmãos. É o testemunho de Pedro que nós podemos ler na primeira leitura de hoje, dizendo que Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia, que Deus ressuscitou Jesus conforme as Escrituras, conforme nos diz os Salmos, conforme nos diz o profeta Oséias, que eu falei na minha reflexão de ontem. Ao segundo dia tu me dás uma vida nova, e ao terceiro dia tu me ressuscitas. O profeta Oséias não estava falando de outra pessoa, mas do próprio Cristo que ressuscitaria ao terceiro dia. E que o Senhor coloca na boca de Pedro para anunciar essa maravilhosa verdade. Que os panos de linho estavam no chão, que o pano colocado na cabeça de Jesus estava enrolado num lugar à parte.
E esses sinais nos demonstram que Jesus tem poder sobre a morte. O Senhor pode pisar naqueles panos e mostrar na verdade que Ele tem poder sobre a morte, que a morte foi colocada sobre os seus pés. O último inimigo a ser derrotado, Cristo derrotou com a sua ressurreição. A morte foi submetida por Jesus. A morte teve o seu desenrolar destruído pelo próprio Jesus. Ele enrola aqueles panos para dizer: eu tenho domínio sobre a morte. A morte não tem mais poder sobre a humanidade. E para nós que cremos que Cristo ressuscitou, aguardamos esta promessa maravilhosa de um dia também ressuscitar com Cristo e podermos um dia gozar da sua presença, podermos um dia adorá-lo no céu com um corpo glorificado, assim como Ele assumiu na sua ressurreição. Meu irmão, minha irmã, esta verdade maravilhosa chegou até nós pela boca de Maria Madalena, pela boca dos discípulos, e foi se desenrolando no decorrer da história, na boca de tantos santos, na boca de tantos homens de Deus, que anunciaram que Cristo ressuscitou. E você que está em casa, o que está esperando? Anuncie aos seus. Você que está em casa diante de tantas adversidades que nos foram colocadas nesses últimos dias, anuncie: Cristo ressuscitou. A morte não tem mais poder sobre nós. A morte foi tragada pelo próprio Cristo. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Jesus ressuscitou. Esta é a verdade essencial da nossa fé, que nos foi proclamada por São Pedro, que nos foi proclamada por São João, que nos foi proclamada por Maria Madalena e que hoje o Senhor nos convoca para anunciar às nações esta grande verdade da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ressuscitou.